E olha só, meus e minhas lindas, estamos aqui começando mais um Isvi Podcast. Guilherme Terceiro no comando aqui e ao meu lado o Fala Fofo favorito desse Brasil, o Rafa Lima com vocês aí. E aí, Rafa, dá um oi pro pessoal aí. E o nosso convidado hoje é um dos ícones aí da música brasileira, uma voz aí memorável no coração e na mente de muitos brasileiros, certo? Sérgio Brito, do Titãs. Cara, seja muito bem-vindo aqui hoje. E é uma honra imensa poder falar com tamanha figurinha aqui, igual você, cara. Obrigadão. Obrigado aqui por estar Valeu, participando. gente. Obrigado. Prazer estar falando aí com vocês dois. Cara, é uma honra. Não tô... E Sérgio, pô, cara, para celebrar esse nosso bate-papo aqui, né, a gente começa assim, contando um pouquinho, até porque o nosso público é jovem, talvez não conheça assim a história mais a fundo, mas contando um pouquinho das origens do Sérgio ali. Uma das curiosidades que a gente tem é o Sérgio criança, cara. A influência musical dele ali veio de dentro de casa, veio na escola, influência externa. Que tipo de som o Sérgio gostava de ouvir? E também, pô, o Sérgio criança pensava em ser cantor, artista, ou de repente queria ser um astronauta? Então, saber esses detalhes do Sérgio Astronauta não, acho que eu queria ser. Teve uma época que eu queria ser paleontólogo. Paleontólogo, cara. Mas basicamente eu queria ser pintor. Quando eu era garoto, novo, Sim. eu queria ser pintor. Eu cheguei a fazer faculdade de artes plásticas. Que legal. Eu tenho uma história curiosa porque meu pai foi ministro do Trabalho do governo João Goulart, antes do golpe militar de 1964. Então ele foi exilado. Eu morei muitos anos fora do Brasil. Eu voltei para o Brasil só com 14 anos. E durante esse tempo todo eu gostava mais de artes plásticas do que de música propriamente dita. Em casa se ouvia muita música, meu pai sempre foi fã de música clássica, ouvia muita música clássica, e minha irmã ouvia muita música pop. Então tem aquela coisa daquela, não sei se vocês conhecem, mas uma nueva canção chilena, que é Victor Jara, Violeta Parra, essas pessoas todas também. Eu ouvi bastante nessa fase aí da infância, mas não passava pela minha cabeça ser músico. Talvez ser artista, sim, de alguma maneira, explorando alguma linguagem, mas basicamente a pintura, desenho, era isso que me interessava quando eu era moleque até adolescência, entendeu? Bacana. E as influências musicais do Sérgio, assim? Você falou que estava fora, né, do país até os 14 anos. Você teve muita influência externa ou seus pais ouviam sons, assim, brasileiros lá? Não? Ouviam, porque os exilados sempre ouvem muita coisa, tem muito saudosismo envolvido nisso, né? Então, esses discos todos desses caras aí, do Caetano, do Chico, chegavam pra gente, da Elis Regina, e eles ouviam, sempre ouviam, e a gente sempre ouvia isso em casa também. Mas meu pai ouvia muito música clássica, assim. Meu pai era um fanático por Beethoven, Chopin, esses grandes compositores românticos, né? Não podemos negar que era um cara de bom gosto, né? É verdade. E vem cá, em que momento você passou da artes plásticas para música, cara? Quando eu cheguei no Brasil, cara, porque quando eu cheguei aqui, minha irmã, a gente veio na frente do meu pai, né? Minha irmã começou a ter aula de violão e ela lá deixava meio largado o violão assim. Eu comecei a brincar com violão e comecei a tirar um som. Aí depois eu comecei a fazer umas aulas de piano sem ter piano, assim, tirando umas pecinhas de música clássica como qualquer iniciante faz, né? E comecei a me interessar por música e aquilo foi tomando conta da minha vida. Mas eu acho que o que deu assim, o que virou a chave foi quando eu comecei a tentar compor, entendeu? Isso realmente se transformou num vício e numa coisa que eu me apaixonei por isso, entendeu? Essa história de fazer canções, a possibilidade de fazer isso, de se expressar ali com poucos elementos, de usar o que te passa na cabeça, a quantidade de possibilidades que você tem com isso, tudo isso me tirou do sério, entendeu? Então mergulhei de cabeça nisso e foi assim que eu entrei na música. E que belas canções. Agora vou uma pergunta. Você lembra qual idade você tinha, assim, quando você fez a sua primeira composição? Cara, eu acho que foi mais ou menos assim, quando eu tinha uns 16, 17 anos, Quase do ensino médio ali já. Eu comecei já a fazer algumas coisas, a gente já se conhecia, os Titãs, a gente já se conhecia, a gente estudava no mesmo colégio, né? Então a gente já começou algumas parcerias. Inclusive a gente acabou se aproximando um pouco, porque na turma da escola a gente era quem
quem tentava fazer canções, entendeu? Tinha a turma dos caras que eram mais músicos, assim, metidos a instrumentistas, e tinha uma turma dos caras que tentavam fazer composições, canções e tal. Todos esses caras, Nando, o, o Arnaldo, o Paulo, Caraca, imagina essa Marcelo. rapaziada toda na mesma escola, hein? Vocês não deviam dar paz pra diretora de vocês, né, do colégio. Acho que a gente não era dos piores, viu? Eram bons alunos. Eram bons alunos, exemplares. Então, você sempre. O teu primeiro instrumento foi violão, e se você estava sempre com o seu. Oh, meu Deus! Quando você começou a compor, também sempre foi MPB. Qual era o estilo musical que a gente escutou muito Não, muita garotada começando, muito artista começar, tocava um rock, tocava. Baseado nas influências, o Yes, o Led Zeppelin naquela época. não, cara, eu comecei tocando meio de tudo, e o violão não era bem o meu instrumento, porque eu tocava ali, apertava umas cordas e saía um som, não é que eu tava... O primeiro instrumento mesmo foi o piano, porque eu acho que eu comecei a ter aula, comecei a tirar um som mais decente, fazer algumas coisas a tocar de verdade, né? E o violão sempre foi um complemento, assim, que depois eu até fiz umas aulinhas, mas eu nunca cheguei a estudar violão direito, assim. E também não me considero instrumentista, eu sou mais um compositor mesmo que usa o instrumento como ferramenta, assim. Mas eu acho que, assim, desde o começo eu experimentei fazer músicas, assim, em vários gêneros, assim, nunca me prendi a isso. É, tinha algumas coisas mais perto do MPB, lá naquele começo, mas a gente já tinha um pé no pop, nessa coisa toda, o rock, naquela época, isso era a música que predominava, né? Que legal. E quando vocês formaram, né, a banda, vocês ainda estavam na fase da escola ainda ou não? Já tinham terminado a escola? Não, aí eu já tinha saído, não sei se o Branco ainda estava na escola, mas acho que não, ninguém mais estava na escola, a gente tinha acabado de sair. Se bem que assim, o primeiro show que a gente fez dos Titãs, que foi um show meio de brincadeira, assim, Eu achei que vocês teriam feito, tipo, na escola, apresentação de então, escola. esse sim foi na escola, quando todo mundo já estava terminando a escola, a gente fez um show na Biblioteca Mário de Andrade, e aí a gente ainda não se considerava uma banda, era assim, a gente tocou cada um as suas músicas individuais e tal, e numa hora tinha uma brincadeira que era assim, que a gente fazia uma paródia das bandas de Iê, Iê, Iê. Então a gente fez os Titãs do Iê, Iê. E, e aí a gente tocava ali umas 10 músicas nesse formato, a gente tocando todos os instrumentos, bateria, baixo, guitarra, e só a gente, sem os músicos que nos acompanhavam. E aí o curioso foi que esse show, essa parte do show foi a que todo mundo gostou da escola, porque quem foi ver foi a turma da escola, né? E todo mundo comentou, falou, pô, aquela parte é genial, aquela parte foi legal. E aí a gente começou a pensar que isso podia ser um caminho. Que da hora. É bom a gente ver isso, né? Porque assim, a gente entende que tem um processo, né? E eu aposto que você e os meninos ali no Titãs do Iê, 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 vocês não imaginavam chegar onde o Titãs chegou, né? Tipo, foi todo um Ah, não, processo. imagina. Não, isso aí era muito distante, porque naquela época não tinha muito espaço para bandas de rock ainda, né? Dali um pouquinho já começou a ter, mas naquela época você tinha esses figurões da MPB, né? Grandes estrelas da MPB, ou uma música mais sofisticada, como a bossa nova e tal, ou grandes poetas, aquela toda uma coisa mais E ainda grandes mais uma banda com divas. sete, né? É, Uma banda com é, sete, é quase uma orquestra. é. Faz uma orquestra. Porque nada disso foi pensado, né? Uma coisa assim, era um grupo de amigos que resolveu tocar juntos, né? Doideira. Ainda bem. Por Ainda sorte bem. nossa, vocês decidiram tocar junto, porque que belas músicas e que belas histórias Nossa, vocês eu têm. vendo eles no Chacrinha Sonífera Ilha, cara. No Chacrinha? Aham. Aí você Vocês foram revelou no a idade, Chacrinha? irmão. Aí você revelou a sua idade e a Isso é dos idade anos dele. 80, cara. Nos anos 80, eles cantando Sonífera Ilha. Acho que foi o É isso primeiro mesmo. sucesso, não foi? Da Foi banda. o primeiro sucesso, foi um sucesso meio é, rápido, assim, foi muito grande, assim. Desse disco, acho que Estourou. foi o único sucesso real, assim. A gente fazia show aqui em São Paulo, assim, tocando
em tudo quanto é buraco, e de repente a gente começou a fazer show pelo Brasil inteiro, começamos a conhecer o país inteiro, e a gente tocava Sonífera 3 vezes no show, né? No É mesmo? começo, no meio e de bis, porque era a nossa única música conhecida, então a gente abusava. Que doideira, que E eram doideira. shows curtos, né? Em geral se fazia com outras bandas e tal. Da hora. E como foi, né, assim, na cabeça de vocês ali, quando veio o boom, né? Veio tipo o convite para os shows, por exemplo, a primeira apresentação a nível nacional, vocês saíram da cidade assim. Pô, vocês devem ter ficado malucaço, né, cara? Assim. Foi aos poucos, né, cara? A primeira vez que a gente foi tocar no Rio, por exemplo, a gente foi Uhum. vaiado no Circo Voador, a gente foi de trem até lá. Então, isso foi um processo, a gente vai criando uma casca, né? Então, quando isso aconteceu, a gente já estava na batalha há algum tempo, assim. Algumas bandas já tinham acontecido, a primeira foi a Blitz, né? Que fez um sucesso muito grande antes da gente tá em cena, né? Mas aqui isso abriu todo o mercado para as bandas que estavam ali na garagem, né? Todo mundo fazendo som, todas as bandas, Paralamas, Legião, a gente, o Ira, e por aí vai, né? E aí Classifica essa. passou, abriu a porteira e passou uma manada, Passou a boiada. uma E, boiada. e você acha, o que que você está escutando hoje de banda nova? Quem que você tá vendo de legal hoje no cenário musical, principalmente É, nacional? eu não sei de banda mesmo, eu Banda, artista, fala. Eu tenho uma banda que chama Banda Ecto, que é de um cara que, inclusive, produziu algumas músicas do meu disco solo, que é uma banda de rock que fez um disco com Ney Matogrosso, não sei se ouviram falar. Não, mas deve ser legal. Acho que são canções para um novo mundo. E essa banda é muito foda, eu recomendo. E esse disco é muito bom. Tem canções muito boas e tem a voz do Ney Matogrosso e a banda de apoio ali fazendo as bases e tudo. Então, esse disco eu recomendo, chama Banda Ecto. Legal. Eu queria começar a falar um pouco da carreira solo dele também agora. Brabo. Eu fiz o dever de cara, são 5 discos solos, e esse novo, esse do dia. Primeiro, o que que significa mango? Caramba, até perdi. Mango fruit. Não, Não, Mango, Mango Dragon Fruit. É, por, é um drink, cara, da é um Starbucks. drink. É, Teu público não é jovem, eles devem é. saber, porque é um Você público da conhece, você que é jovem? Starbucks. Vocês não vão na Starbucks, nunca foram. Starbucks. O soft drink da Starbucks e tal. Então, na verdade, é um drink ali, um soft drink com manga e pitaia, né? Dragon Fruit é uma pitaia, na verdade, em português. E eu escolhi esse nome por uma série de motivos. Assim, primeiro é a faixa título, e eu faço uma brincadeira ali com a descoberta da sexualidade, e eu achei que isso era uma alusão a essa coisa do fruto proibido e tudo. E fora, para mim, soa bem, e acabei optando por dar esse nome pro disco. E o nome do drink é legal também, né? O negócio falou, soa bem com a mensagem, com a proposta que você tá tendo. E fora que Dragon Fruit é um nome maluco, né? Fruta dragão, não sei se vocês conhecem, ela parece uma manga, mas tem umas escamas, assim. Tem a... Realmente é bem louco. Sim. E vem cá, por que bossa nova? Da onde você, o cara do rock, da MPB, você entra na bossa nova? Da onde sempre gostou? Por quê? Eu sempre gostei, fora que é um patrimônio da cultura brasileira, cara. Tem música brasileira que tenha feito mais sucesso, tenha sido mais respeitada no mundo inteiro do que a bossa nova. Se parar para olhar, nos anos 60, todos os grandes artistas de jazz gravaram um repertório de bossa nova, estava nas paradas de sucesso junto com os Beatles. Quer dizer, é uma coisa que assim, a gente não pode jogar fora, né? E fora esse papo, do porquê Bossa Nova, porque eu gosto, mas fora tudo isso, é uma música riquíssima, né? Eu vejo tanta banda fazendo um reggae, um tango, um não sei o que lá, barará, e a Bossa Nova, que é um gênero do qual a gente devia ter muito orgulho e conhecer, ficou Aham. meio de lado, assim. Bandas inglesas usaram Bossa Nova durante os anos 80, o Style Council, a própria Sade, o Everything But the Girl. Aham. Então, acho que por isso e por outras razões, várias, mas assim,
Eu gosto, acho que é uma música que tem um poder de comunicação muito grande e também uma sofisticação grande, harmônica principalmente, e eu acho que é uma coisa, um terreno interessante de explorar e que tem sido pouco explorado. Sim. Porque assim, eu acho que a responsa, né, de você pegar, não digo fazer uma releitura de uma música de bossa nova que já exista, né, mas, por exemplo, você pegar e desenvolver uma letra, uma melodia ao estilo bossa nova para os tempos atuais, sei lá, você corre um risco assim um pouco grande de criar aquele desagrado ao público, né? Então você tem que fazer bem feito. O risco de desagradar você corre fazendo o que quer que seja. Você pode querer fazer o que você quiser e você corre o risco de desagradar. Então é melhor você fazer o que você quer do que você ter medo de desagradar os outros. Eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Então, assim, a bossa nova tem essa coisa, essa coisa em volta dela, mas você pode fazer o uso que você quiser. Quer dizer, eu não faço a bossa nova como Tom Jobim, não tenho essa pretensão, não teria a mínima capacidade de fazer aquilo, mas eu faço do meu jeito, com uma maneira, desenvolvi uma linguagem usando esses elementos ali daquela estética, entendeu? E eu tô satisfeito com esse caminho. Acho que é uma coisa bacana, acho que fiz boas coisas. E as participações desse novo trabalho? Eu vi Ed Mota, inclusive escutei, ele está no Problemática com Efeito, é isso? Com o estilo. Ô, gente, eu tô aqui, eu tô nervoso, eu tenho que admitir, eu já entrevistei um monte, mas com ele eu tô nervoso. Não fica nervoso. Porra, o cara é um ídolo, lembra que caramba. apesar dele ser um ídolo, um ídolo de muitos, ele é gente como a gente, cara. Não, ele é pessoa. Ele é o Sérgio Brito, tá doido? Ele é um ser humano, cara. E Problemática com Estilo é com o Ed Mota, né? A participação dele, não é? É com o Ed Mota. Tem aí várias participações legais, assim. Tem o Ed Mota, tem a Fernanda Takai, tem o Supla e o João Suplicy, né? Também. Sério? O João esteve aqui com a gente. Queridíssimo. Queridíssimo. E tem também o próprio Roberto Menescal, né? Gravou comigo. Sim. A Bebel Gilberto também. Então, tem vários convidados aí de peso no disco. E a galera deve ter curtido pra caramba fazer esse trampo, né? Esse trabalho com você. Até porque pela história, né? Que traz a bossa nova em si, né? E as composições são suas? Você com a ajuda deles ou eles só estão fazendo participação mesmo? Não, as músicas que eles cantam são minhas, né? E eles participam como cantores, né? O disco tem 12 músicas e tem 3 músicas que não são minhas, né? Sim. Então as outras 9 são minhas. E no show que você faz, eu vi que você estava fazendo show, você estava fazendo show solos agora. Você fez os testes e tudo. Você está baseado nesse novo trabalho? Ou você toca dos outros antigos? Não, eu toco dos outros álbuns e toco também. Esse disco acabou de sair, né? Não tem nenhuma semana. Então eu faço show e vou continuar fazendo com um repertório meio a meio, na verdade, assim, uma metade é da minha carreira solo e outra metade é com composições minhas que foram gravadas pelos Titãs, né? Que eu não deixo de fora, que se adaptam nesse formato, assim, mais cool. Surgiu uma curiosidade aqui, rapidinho, só para esclarecer. O Titãs, do nome Titãs, já veio proposital de ser tipo Titãs, tipo os Titãs, ou foi acidental? Tipo, vamos fazer de zoeira. Foi meio não teve essa pretensão, assim, né? Mas era, na verdade, é por causa de uma enciclopédia que tinha, assim, que tinha Titãs da medicina, Titãs da culinária, Titãs do Iê. A gente achou que era divertido e colocou. Entendemos. O nome de banda, a maioria dos nomes de banda é ruim, né? E tem uma explicação meio boba. Um ou outro é legal, mas... Pode continuar? Por favor. Você quer que a gente continue aí de casa? Antes de continuarmos aqui, não posso deixar de falar para vocês deixarem seu like, compartilhem com seus amiguinhos aí, porque esse bate-papo aqui tá sensacional. E não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ouvir histórias aí do próprio Sérgio Brito, certo? Antes de continuarmos aqui, vamos para o nosso primeiro jabá, certo? Não podemos deixar de falar da Marketing Animado.
A Marketing Animado é uma produtora audiovisual completa, localizada aqui na Brigadeiro Galvão, no centro de São Paulo, certo? Na Marketing Animado, eles possuem estruturas completas aí para o seu podcast, para o seu ensaio fotográfico, para a gravação do seu videoclipe, além de toda a assessoria aí no digital, com redes sociais, criação de websites e gestão de assessorias também, né? Assessorias de mídia, assessorias de imprensa. Então não perde mais tempo não. Tire suas ideias do papel em 2025, junto com a Marketing Animado. Marketing Animado e Switch TV. Entendeu ou quer que desenha? Vem. E estamos de volta aqui, ó, nesse bate-papo aqui com, cara, um ícone aí, né? O Rafa tá emocionado aqui, ele tirou um pause ali para secar as lágrimas, por isso que a gente foi pro Jabá. Rafa voltou mais calmo agora. Rafa, dando seguimento ao nosso papo com o Sérgio, você estava falando muito do trabalho atual dele, né? Dos shows que ele faz, do repertório que ele canta e tudo mais. Sérgio, surgiu uma curiosidade aqui também, né? Nos shows atuais, os últimos que você fez, a galera, o público novo, eles têm uma recepção boa, assim, com os sons novos que você apresenta para eles, ou eles ainda batem muito aquele saudosismo de tocar os clássicos dos Titãs? Não, é uma mistura, né? Porque eu acho que, como eu tenho colocado, assim, muito mais músicas do meu trabalho solo, é um equilíbrio. Óbvio que as pessoas, algumas conhecem, outras não, mas prestam atenção e obviamente, que a maioria está ali para ouvir essas canções que eu fiz de sucesso, né? Que eu toco, sei lá, Go Back, Comida, Epitáfio. Então tem esse lado e acho que uma coisa dá suporte à outra, mas as pessoas ficam atentas, ouvem e aos poucos isso vai fazendo um caminho, né? E existe alguma chance, por exemplo, nesse agora você está focado no estilo bossa nova. De repente, no teu 7º álbum, a gente pode ver o Sérgio, não sei, tocando samba, tocando algum outro estilo musical totalmente diferente? Ia ser legal, hein? Eu não sei, eu acho que isso é uma questão de processo, né? Eu também, assim, tô falando assim, bossa nova, eu não faço bossa nova, pura bossa nova, Não, nem sei, não, eu nem entendi. saberia fazer. Assim, já é uma mistura de uma bossa nova com pop, tem elementos de samba. De jazz também, um pouquinho, eu escutei tem alguns agora. elementos de jazz, tem elementos de vários outros tipos de gêneros musicais, não é? Eu falo bastante da bossa nova porque eu acho que é uma coisa importante de falar e muitas músicas têm um pouco esse perfil. Mas não, mas eu acho que assim, essa coisa de fazer música, você explorando o teu caminho, descobrindo o teu caminho, vai te levando para lugares diferentes, né? Então, acho que eu vejo possibilidade de misturar essa música com coisa eletrônica e por aí vai. É uma coisa que eu não tenho essa amarra, assim, a priori, entendeu? Fazendo, é um exercício. A única coisa que eu realmente me empenho em fazer algo que tenha uma personalidade própria, entendeu? Uma sonoridade própria que me distinga também do que eu já fiz com os Titãs e dos outros artistas, que as pessoas possam ouvir e falar, pô, essa sonoridade é desse cara aqui, esse tipo de arranjo, esse tipo de interpretação vocal e tudo mais. Tá, bacana, porque assim, através dessa experimentação, vamos colocar assim, que você faz no som, né? Igual você diz, pô, coloca elementos de eletrônico, elementos de pop, para ver o que se encaixa melhor. Eu acredito que isso pro artista, como a gente tá falando de processos ali, né? Isso pro artista, tipo, deve ser uma evolução pro cantor, pro compositor, muito intrigante, interessante para ele assim, né? Porque ele deixa aquela, vamos colocar entre aspas, aquela zona de conforto de fazer o que já conhece, o que já funciona, o que já foi aprovado pelo público, para se jogar numa experiência nova que pode dar um ótimo resultado, como pode não ser um resultado tão atraente. Qual que é a emoção de estar, tipo, se reinventando? Deve ser mó eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quem está, pelo menos eu, assim, você está, na verdade, para isso, né? Porque você não pode transformar uma coisa que você ama numa coisa burocrática, né? Sim. E você começar a fazer aquilo de uma maneira automática e como você falou, coisas que você acha que deram certo e você vai repetindo aquilo, até porque isso também não te garante que vai dar certo. É o que eu acho. Nada garante que você vai fazer algo que
que vai vingar, ou vai fazer sucesso, ou vai te dar dinheiro, ou o que quer que seja. Então, eu prefiro fazer o que me dá prazer, o que eu gosto, que eu tenho convicção. Eu acho que fazer coisas que eu ainda não fiz, explorar terrenos novos, fazer coisas que me desafiem, eu acho que é o mais interessante desse trampo, assim. E assim como você viu lá atrás, né, o sucesso, o dinheiro, eles são consequências do bom trabalho. E o bom trabalho é consequência de se fazer aquilo que gosta com maestria, porque aí não se torna um negócio chato e maçante, né? E com muito empenho, muito trabalho também. Tem esse lado aí também, de muito suor, né? Tá legal. E, Sérgio, baseado naquela pergunta aquela pergunta horrível que se fala para os pais, e cada trabalho novo, para o autor, é um filho. Mas desses teus solos, qual que você mais teve prazer, que você mais gostou, que você achou que estava mais completo, que você conseguiu transmitir tudo, passar tudo que você queria? Ou cada álbum é uma evolução da tua... São fases da tua vida? Como é que é esse último em relação aos outros? Olha, eu tenho meus dois preferidos. Um deles é esse último e o outro é um que chama Pura Bossa Nova. Esses dois discos eu acho que são os melhores que eu fiz solo, assim, no geral, né? Na média das músicas e dos arranjos. Eu acho que são os mais bem resolvidos. São esses dois, eu acho. E aí, seus lindos, vocês estão curtindo esse bate-papo aqui? Da hora, né? Antes de continuarmos, não esqueça aí de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like nesse vídeo para ajudar a nossa causa, certo? Vamos falar também da X5 Music Store aí, a loja do músico, certo? A X5 é uma loja completaça, localizada aqui na Teodoro Sampaio, certo? Em São Paulo, com 2 lojas físicas e showrooms das mais diversas marcas, com diferentes ali equipos para que você possa sentir, tocar e ouvir. Então, cara, não perde tempo não, tire seus projetos do papel, saca? Desenrole suas ideias aí e conte com a X5 Music para te apoiar nos seus projetos. Entre em contato com os caras, procura ali o Rafa, eu tenho certeza que eles vão ajudar aí você a desenrolar suas ideias. Além de tudo, eles vendem para todo o Brasil através do site x5music.com.br. E com o nosso cupom ISWI, você ganha 5% de desconto aplicado diretamente no seu carrinho de compras. Demorou? Então não dá mais bobeira não. E em 2025, bora pras cabeças, certo? Conte com a X5 para isso. Afinal de contas, X5 Music e ISWI TV é nóis. Tá mais calmo já? Tô mais calmo. Já perdeu a emoção? Perdi a emoção. Não perdi a emoção. Só não fica... Perdi a emoção, tô um cara frio. Não fica tenso, Rafa. Pô, a gente precisa da sua fala fofice. Sérgio, a gente gostaria de saber de você, assim, uma pergunta, né, que é legal. Algum perrengue engraçado que você tenha passado, seja ao longo da sua carreira aí, seja com a banda, seja na carreira solo, algum perrengue de produção, de backstage, assim, que você falou, putz, não acredito que isso tá acontecendo. Uma coisa engraçada, um perrengue, alguma coisa... Isso a gente faz com todos os convidados, a gente tá escutando cada caso. É engraçado. Você morre Quem faz música sempre se ferra pra caramba, né? É para mostrar que não é só o glamour. Não é só... Os caras sofrem por trás também. Tem uma história que a gente costuma contar sempre, que é engraçada, que na época do Chacrinha, já que vocês falaram em Chacrinha, faz meio século atrás, você, para fazer o programa dele, você tinha que pagar um jabá, né? E o jabá era você fazer uns showzinhos de playback na Baixada Fluminense. E ali, já os bailes funk já existiam, só que não era uma coisa conhecida da Zona Sul do Brasil inteiro, uma coisa bem específica ali daquela região. Mas a gente ia e tocava ali de playback, tocava 3, 4 músicas, sucessos, e as bandas se revezavam, ia de Kombi, de táxi, do jeito que desse. E eu lembro que uma dessas vezes, como nós éramos 8, a gente tinha que ir em 2 carros, né? Porque, ou numa van, né? Ou a gente ia numa Kombi ou numa van, que naquela época não tinha van, era Kombi. Era Kombi. E teve um dia que não tinha e a gente foi em 2 carros, e aí o resultado é que cada carro foi para um lugar diferente. E quando a gente chegou lá, teve uma turma que não tinha nenhum cantor, que não tinha
nenhum cara que cantasse a música. A gente tocava sonífera, acho que... Tocava não, fazia playback de sonífera, go back, toda coro, mas... Acho que eram essas três. E essa turma que não tinha cantor, estava o Charles, estava... E aí eles subiram no palco e o Charles começou a cantar uma música, fingir que estava cantando, né? E o público começou a estranhar, falou, pô, esse cara não é o cara dos Titãs, esses caras não são os Titãs, né? É. E aí começou um movimento estranho, começou uma vaia, começaram a jogar coisa no palco, começou a pintar um clima meio hostil. Aí o nosso empresário na época, que era o Billy Bond, que era um cara que Billy já... Bond, claro. Já teve a banda Joelho de Porco e tal, que é argentino. Ele aí, fazia os shows roqueiro. ali no estádio Remo da Lagoa, também ele fazia os festivais ali. Ele é uma figura já conhecida do mundo do rock. Sim. E ele era nosso empresário na época. E ele tinha pego uma grana do cachê, ele estava com um monte de nota dentro de um sacola. E aí, como ele viu que o clima estava pesado, ele subiu no palco e começou a jogar a grana para as pessoas, tipo assim, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Começou a jogar a grana, e aí rolou, as pessoas dispersaram, ficou todo mundo atrás da grana, e ele tirou a gente do palco, e a gente não, que eu não estava nessa turma, e eles saíram correndo do recinto e fugiram, escaparam de serem tratados como E a outra impostores. turma, vocês na outra turma, como é que vocês se viraram? A gente se virava bem, porque tinha cantores, né? Então era mais fácil se enganar. Só que Não era ficaram sem o cachê. Aquele porque o cara cachê que ele jogou estava. no- Tipo, o Paulo era o cara que cantava o sonífero, estava lá cantando o sonífero, o cara viu na televisão, né? Era por isso que a gente estava lá, era só por isso. Então era mais fácil. Que doideira, meu Deus. Legal, legal, não sabia. Legal. Isso daí é algo que, pô, para nossa. Curioso saber que vocês já foram. Já teve esse problema aí, foram salvos aí pela produção ali. Ó, quem quer dinheiro? Brincando. Dinheiro, cara. É isso Você aí. quer acabar com a divisão política do país, é você dar dinheiro para todo mundo, irmão. A hora que não faltar dinheiro para ninguém. Sérgio, uma pergunta meio até polêmica. Você está acompanhando essa lei? Porque você é um músico, você Compositor. você viveu até a questão da sua família da ditadura. Você está acompanhando um pouco dessa lei Oruan, essa famosa lei Oruan? Não, o que é? Me explica. A Lei Coisa do Oruan direito. é uma lei que está sendo debatida, Aqui está em no estado debate de São Paulo, a princípio. na Câmara dos Vereadores de São Paulo, não, já foi protocolada na Câmara dos Deputados, Nacional. que vai proibir o uso de dinheiro público para músicas com supostas palavras de apologia ao crime. Apologia ao crime, apologia às drogas, à sexualidade. Mas se eu vou parar para pensar, é proibido fumar, vai entrar. Não, mas, pô, meu amigo, isso daí a gente tá falando de uma outra vertente. O que você... Eu não sabia... A apologia que eles estão falando da Lei Oruan é incentivar, que é, por exemplo, vou pegar um fuzil, vou fazer um assalto, vou matar, saca? É isso daí. Entendi. Bom, eu não estou tão a par assim para saber, mas assim, para dar um parecer. É porque isso está. Porque assim, a gente já concordou, né? Muitas pessoas. Mas eu acho assim, aquela tal coisa, né? O uso do dinheiro público tem que ser feito com muito critério, independente do setor em que se vai gastar isso. Com certeza. Agora, essa história de você querer também dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito a priori. Uma censura? Então, eu acho meio um equívoco. Quem é que vai definir o que é o crime ou não? Pois é. A lei? Não, mas tudo bem. Um fuzil eu concordo, mas se chegar para você, é proibido fumar, vou apertar, mas não vou acender agora. Esse é droga, pô. Então, mas não explicitamente. Antes tinha aquela coisa, né, por baixo dos panos, as mensagens subliminares. Hoje em dia não, hoje em dia é escancarado. E realmente eu acho eu acho que tem uma questão que, assim, dá margem para interpretações. E sendo assim, uma coisa que você deixou passar agora, no futuro você pode ir apertando o cinto, e isso pode se transformando, e quem que determina quem são as pessoas que vão estabelecer quais são os critérios do que deve ser, ou pode ser ou não dito, entendeu? Então, acho que abre um flanco para uma coisa que eu acho
ruim em termos de. Não é bem uma censura, porque o cara pode falar o que quiser, ele só não vai ter acesso ao dinheiro público, né? Exato. O Mas particular, o privado vai continuar pagando show. então é uma questão polêmica, porque também, por outro lado, não estou querendo ficar em cima do muro, mas tem essa outra questão também. O funk, ou seja lá qual for o gênero, também chega na casa da família de todo mundo, porque a internet não é regulada e as coisas você não tem controle. Então você pode estar realmente. Acho que quem é maior de idade, sabe do que quer e o que não quer, pode entender aquela música da maneira certa. Fala assim, pô, isso aqui é uma. Que nem você vê um filme que tem violência, é isso que eu estou falando. Você vê um filme que você está glamourizando uma gangue de. Como tem centenas de filmes aí no Sim. cinema americano que a gente vê, que o bandido é É o glamourizado, mocinho. o traficante é o cara bacana e tal, tal. Tem isso, né? Até porque na vida real às vezes acontece. Então, quem vai decidir se isso, o entendimento disso, você está entendendo o que eu estou te falando? Eu acho que Então, uma solução é assim. uma ficção. Então, se você vai entrar, vai querer regular isso, eu acho arriscado, porque você está a um passo de estabelecer censura, entendeu? Sim. E eu acho que você tem que, assim, o que eu acho que devia acontecer era você realmente definir se essa música que toca tem acesso à criançada, gente mais imatura que tem um entendimento meio errado, leva aquilo por um lado, mas se você entender aquilo como uma música que você pode ouvir, mas ela não te afeta, se você tiver. Eu posso ouvir uma música sobre tráfico, não significa que eu vou sair matando ninguém ou Sim. vai dar tiro em ninguém. Eu não sou débil mental. Assim, você não pode também subestimar as pessoas, o entendimento das pessoas. Acho que o entendimento das pessoas, você tem que. As pessoas são tão burras assim, entendeu? Então, acho que não é isso que vai causar um aumento da criminalidade, numa boa, assim. Eu acho que tem 400 coisas aí na fila para levar a sério e para se dedicar e para debater sobre segurança pública, sobre criminalidade no Brasil, sobre corrupção, sobre a ação da polícia, das fronteiras. E a gente fica debatendo se o Oruan pode falar que está com arma. Ele não é isso que está fazendo o crime Sim. prosperar. Então, eu acho assim, uma coisa que, obviamente, deve ser debatida por tudo que eu falei, mas a minha posição é mais para esse lado. Eu acho que isso não devia ser levado para esse lado. Eu Um também debate acho mais que não. profundo. Sabe o que eu acho que assim que seria uma grande solução, não só para esse projeto de leis, mas tipo no geral para o Brasil, tipo o plebiscito público, saca? Tipo assim, Hum. porque você para ver, igual você falou, pô, quem é que vai definir, quem é que vai parametrizar para falar o que é certo, o que pode e o que não pode? Agora, por exemplo, você pega uma questão dessa aí, vamos supor, o dinheiro é público e os políticos não querem que ele seja usado para músicas assim, assim, assado. Beleza, o dinheiro é do público, então abre um plebiscito público ali, ó, vamos fazer uma votação regional, uma votação municipal, uma estadual do povo. O que o povo acha sobre isso? Você apoia a lei, não apoia a lei? E aí a gente teria um resultado validado Mas é que tá. sem ser, tipo, A alguma priori, o censura. deputado, o vereador é o cara eleito para te representar. Então, te representar, Então, mas ele não está É. perguntando pro cara se o cara quer ouvir ou não. Ele está colocando o que ele acha que é. enfim, é uma questão, um debate beleza. longo. E nesse caso é difícil, porque é caso a caso, né? Você Sim. vai ter que ver música a música. O artista pode ter uma música com esse Artista perfil por e, artista. e outra que não é, né? O Sim. mesmo artista pode ter uma música que diga isso e outra que não diga. Eu mesmo tenho uma música que chama Eu Vou Ficar Dopado, que eu fiz Sim. com a banda Kliderman e tal, tal. E aí, Eu ia como é que perguntar depois faz? dessa banda, e qual foi a história da banda? Vocês fizeram dos anos 90, né? Já até cortei, É, senão daqui a pouco a gente vai ter um monte de corte no YouTube. Não. Sérgio Brito de Titãs fala dele em Uruguai, tu imagina? não, é só para finalizar, eu sou, assim, agora que a gente falou um pouco sobre o assunto, eu sou contra essa história de regulamentar e de limitar o acesso ao dinheiro público em função disso, em função do que o cara diz ou não, porque esse é um aspecto moral que eu acho que é difícil avaliar, é difícil você ter precisão sobre o que é, o que não é. Eu acho que tem que ver caso a caso e não faz nenhum sentido. Eu acho que atrapalha, no fim das contas,
a liberdade de expressão. E é aquilo que você falou, né? Independente se o vai aprovar o uso ou não do dinheiro público para tal, a internet está aí, cara. Então, a criança, o adolescente, ele vai ter acesso do mesmo jeito, sendo no show ou Pois, não sendo no show, tá pois ligado? é, qual é a finalidade disso, né? Enfim. Entendeu? Enfim. Sérgio, Incrível, né? e a banda 94, a Clayderman, o que foi isso? Sim. Vocês estavam com Ah, Titãs e resolveram criar um trabalho totalmente paralelo? O que que... não, isso a gente deu um tempo, né? A banda ficou Aham. um ano parada. E aí cada um fez algumas coisas. O Nando fez o primeiro disco solo dele, e eu e o Branco a gente resolveu se divertir e fazer uma banda de punk rock com trio. Eu tocava guitarra, o Branco tocava baixo, né? Que Punk antes rock, meu Deus. Power punk, Trio, punk rock, né? Porra. e uma menina tocava bateria, que eu tocava super bem ali. Aí é E chave. por que É. ficou tão pouco tempo? Falta de tempo? O que Porque aconteceu? a ideia era essa mesmo, era tipo fazer um projeto relâmpago paralelo durante esse tempo que a gente ficou parado. Não teve nunca essa pretensão de virar uma banda que vai fazer Acho que era carreira, mais para entendeu? continuar tocando, né? Não parar de tocar. É, mais para curtir e fazer uma coisa que mais descompromissada, entendeu? Sem tanto expectativa do que vai acontecer ou não. Eu preciso saber uma pergunta que chegou para mim, já chegou para mim direto isso aqui. Cara, e o Titãs hoje? Vocês estão se reunindo para datas especiais? Ou o Titãs voltou? Como é que tá a história de vocês com isso dos Titãs? Não, tem, assim, a banda hoje em dia sou eu, o Tony e o Branco, e a gente faz Aham. discos, faz turnês e tudo, e tem um encontro, né, que a gente se Isso, encontrou com os ex-Titãs e fez uma série de shows aí em 2023, né? eu vi. Esgotaram o estádio, foi uma loucura, cara. Mas foi um projeto pontual, quer dizer, nada impede da gente voltar a fazer uma hora dessas, mas isso não é os Titãs mais, né? A banda não funciona dessa maneira, isso é um encontro de todos os ex-membros da banda com quem faz parte da banda hoje em dia. Mas a gente, eu, o Branco e o Tony, a gente continua fazendo shows aí e tendo uma carreira normal. Então quem perguntou tá respondido. Eu Viu? já escutei, já me perguntaram, pedindo para perguntar para você umas 8 vezes isso. Né? Umas oito vezes. E você é o cara que vai a shows dos outros? Você tem tempo para ir a Ah, shows? raramente, cara, vou muito mais não, assim. Vou um ou outro, assim, mas é raro. Não tenho muita vontade de ir em show, sendo bem É sincero, assim. mesmo? É mesmo. Mas como é que. Desculpa, Não, fala. continua seu raciocínio aí, que minha E, pergunta não tem nada. e ao show, de certa forma, não deixa de ser um estudo também do artista, você estudar um pouco do que está rolando. E. Tem muita jeito de estudar, né? Você pode estudar É, ouvindo, você vê um DVD, você vê um negócio. E fora que é aquilo, você pratica, né, o que você faz, você ensaia, você toca, você faz shows, na verdade, essa é a melhor escola, né? Agora, é aquilo, eu já vi muito show também, né, cara? E você imagino. pode ver show, agora ir até o lugar para ver um show, para quem faz shows toda semana, não é exatamente, nem sempre é um prazer, entendeu? Isso já. Se a ideia é se divertir, É. Então, se você. E o que o Sérgio faz para se divertir? Tem algum ah, hobby? eu leio, eu vejo filmes, eu faço um pouco de esporte, e meu grande hobby é tocar e compor, é isso que eu gosto. Isso eu faço sempre, independente de. Eu chego em casa aqui de fazer shows, eu toco, sento no piano, toco, tento fazer músicas, tiro uma música de alguém que eu gosto. Ou Isso é seja, algo que eu faço constantemente. você acabou de lançar esse trabalho e já está pensando no outro ou agora para um pouco? Não, eu nunca paro, assim, cara, eu sempre estou pensando, não exatamente num trabalho específico, mas eu sempre estou com alguma coisa na cabeça, assim. E agora bem, né? Ele falou aí, pô, toca, relaxa, compõe. Você que é compositor, você que é um artista aí de nome, e tem toda uma trajetória. Cara, como é que você enxerga hoje, né? Principalmente na parte ali da criação, esse lance da IA, né? Na música, a IA na Aham. criação, no desenvolvimento intelectual. Como é que é a sua opinião de artista? Você acha que é uma ferramenta
que pode agregar, sim, pode ser muito útil no quesito expansão, elaboração, aprimoramento de uma ideia, ou ela realmente se torna, assim, tipo uma inimiga pública número 1 para o artista? Comentar primeiro. Eu acho que é uma questão bem complexa, né? Mas eu acho que, com certeza, é uma coisa que vai transformar o mundo, né? Não só o nosso, de quem faz arte ou música, mas de todo mundo, né? De quem é médico, quem é advogado, quem é contador, Pelo que eu ouço e que eu leio, é uma coisa que vai realmente afetar estruturalmente toda a atividade humana, Sim. praticamente. E que é um pouco inevitável, né? Então a gente tem que ir usando e ir vendo os limites disso aí. Eu acho que, assim, eu vejo alguns artistas dizer assim que não, que nunca será, nunca vai fazer algo como, porque a coisa, o aspecto humano e tal, tal. Eu vejo uma certa arrogância nisso, porque pode ser que sim, seja. A velocidade com que essas coisas estão mudando é muito grande, assim. E, e o que eu leio por aí é que as coisas podem ficar cada vez mais Complexo. sofisticadas, complexas, que é a maneira como as máquinas aprendem hoje em dia nem está mais ao alcance das pessoas que programaram originalmente essas inteligências artificiais para aprender, e por aí vai, né? É uma questão grande e complexa. Só que eu acho que eu vi aquele cara, tem dois caras, não sei se vocês conhecem aquele Harari, né? Que é um historiador e tal, tal, que ele acha que se deve controlar a inteligência artificial, que se deve estabelecer parâmetros para que isso não fuja ao controle. E tem outro cara que é aquele cara que chama Kurzweil, que é o cara que é até famoso pelo nome de um teclado antigo, que é um cientista também, meio futurólogo, que ele diz que isso não tem mais volta e que as pessoas vão usar sim, e que se você não usar, o seu vizinho vai usar, e a empresa concorrente vai usar, para aumentar a eficiência, para aquilo outro, para aquilo outro. Então, que, assim, com o uso, as pessoas vão descobrindo o que é nocivo, o que não é nocivo. Agora, com certeza, é uma coisa que acho que vai mudar a história aí da humanidade. É uma questão É. e tanto. De tudo esse lance daí, eu só tenho uma coisa a declarar: que, por favor, John Connor já tenha nascido. É a minha única declaração. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, não pega. Você pegou a referência do John? Peguei, Exterminador do É Futuro. lógico, é o salvador da humanidade, pô. Você vê? Se o Schwarzenegger detonou a Sarah Connor, já era, nós tá lascado. Ô, Sérgio, para o pessoal conhecer o novo, onde o pessoal pode conhecer esse novo trabalho? Está disponível? Ele tá nos principais streams, ele está no YouTube. Como é que o pessoal pode conhecer, comprar, conhecer o teu novo trabalho? Ele está em todas as plataformas digitais, né? O Deezer, a Apple Music, Amazon, a Spotify, todas elas. Quem quiser ouvir, está lá disponível esse novo trabalho. Eu escutei uma pergunta que fizeram para você, eu vou repetir essa pergunta. Ser lançado em LP, você já pensou baseado na última, quando te perguntaram para agora, você pensou em lançar ele em forma física, um LP, um CD, alguma coisa assim? Sim, eu pensei em fazer um vinil, né? Que eu acho que é Um um vinil. objeto bacana, que a minha geração tem muito apreço. Tem uma molecada também que curte hoje em dia, né? Sim. Então eu gostaria de ter, sim, fazer. Estou planejando isso pro segundo semestre, assim, para dar um novo fôlego pro disco e tudo. Eu acho essa nova onda do vinil que tá vindo muito legal, porque assim, eu sou de 92, então eu já não peguei o vinil, eu já vim da época ali do cassete pro CD ali. Então, mas eu sempre achei os bolachões, os vinis, né? Meu pai tinha, meus familiares tinham. Eu sempre achei muito legal, porque assim, além de ser uma peça de arte, uma música para você ouvir, também se tornava algo decorativo. Então, pô, você tinha Né? aquela coletânea de vinis, ou de repente a capa do vinil mesmo estampada na parede, sabe? Eu vi uma ideia esses dias aí de uma colecionadora de vinil, cara, eu achei a ideia mais sensacional. Ela colou as capas do vinil, ela fez uma parede inteirinha com a coletânea de vinil que ela tinha colado, as capas com dupla face, e aí decorou a parede, fez uma parede tipo mosaico, e quando ela queria ouvir o disco, ela só pegava do lado da capa aqui, o disco, colocava na vitrola. Eu falei, ó, que sensacional. Que barato.
Sérgio, eu estava escutando, eu escutei agora, estava escutando um pouco o teu novo trabalho. A pergunta para quem escutou, o que é Chequerê? Chequerê é tipo o meu bem, assim, meu xodó, algo assim, entendeu? É uma No pão expressão. doce. É Eu falei, uma, estilo de Djavan de escrever. não, não, mas essa música não é minha, só para ficar claro. Essa música é de um cara que chama Senhor. Senhor é um compositor carioca. E essa música tem mais de 100 anos. A música foi composta. Entendi. Então agora Pô, Ela, explica essa tudo. explicou. música foi composta em 1920. Então, ela tem algumas expressões. Essa expressão aí que talvez não seja mais usual, né? Hoje em dia eles usam fala fofo. Já ouviu falar? Tomar banho. Tomar banho. É porque eu vi Chequerê e falei, imagina, da onde veio? Eu não entendi nada. Mas agora você soube. Sérgio, pô, partindo para os finalmente, a gente agradece muito o tempo e a participação. E agora é o momento, cara, do Sérgio Coaching, né? Que a gente chama aí, que é o momento que você olha para a câmera e passa uma visão para nossa audiência e para a galera que vai assistir esse vídeo. Seja uma visão da sua experiência artística, seja uma visão de vida, seja uma visão negativa, de repente. Qualquer coisa que você quiser, a câmera é sua agora, meu amigo. Ó, Cara, Momento coach. momento coach. eu não sou bom em dar conselho, não. Nem gosto desse papo de coach, para falar a verdade. Pensa que você tá com uma galera da idade dos teus filhos, cara. Sou anti-coach, se você quiser Então, saber. pode mandar, manda um anti-coach aí. Nem como, eu acho que é aquilo, cara, não vai ouvir os outros, não. Se Acredita em fecha, você. se fecha e olha para dentro. Tá um monte de gente dando conselho bobo, idiota aí, que não faz sentido para ninguém. E a gente fica se prendendo a isso. Presta atenção no que você tem dentro da cabeça. Vai fundo nas suas coisas, nas coisas que você gosta. E esquece esse papo aí. Viu? Esse foi um dos melhores momentos coach que a gente já teve. Ainda. Nossa, Toda a um dia você tem que assistir os teus colegas músicos. Você morre de rir com os momentos coach da gente aqui. Foi Não, teve o o Clemente, né? O Nossa, Clemente falou, momento coach, tá, desista, vai estudar. vai estudar que, cara, não é para qualquer um ser músico, saca? É difícil a carreira e tal. Não, a gente já escutou de tudo, cara. Foi Todos os casos engraçados também, tem cada um que você chora de rir. Você chora de rir. E vem cá, e a tua agenda de shows, como é que tá? Onde o pessoal pode ver a agenda? Tem alguma agenda para São Paulo aí prevista? Eu tenho sim, mas assim, eu tenho uns shows para confirmar, então ainda não é o caso de falar, mas assim, em julho, agosto, eu vou fazer Sesc Bom Retiro, vou fazer também, acho que o de Guarulhos, vou tocar em Mogi das Cruzes, tem vários lugares assim que eu tô fechando essa agenda aqui. E eu vou fazer, assim, em junho também pode ser que eu faça aqui um show de lançamento em São Paulo, que tá para fechar, mas eu não vou falar porque de repente não rola, né? Sim. Então, melhor a gente deixar para a hora que confirmar mesmo. Mas eu tô com uma agenda de shows aqui, trabalhando isso para fechar. Show solo, né? Porque dos Titãs sempre tem. Sim, a gente tá falando do seu. A gente mesmo vai. A gente acabou de tocar em Brasília, acho que esse fim de semana, os Titãs, né? Então a gente tem shows praticamente toda semana. Legal. Bravíssimo. Algo mais a acrescentar, Rafa? Falaria 3 horas, mas... Não, podemos liberar nosso convidado? Pô, convidado não, que honra, cara, meu Deus do céu. Nosso convidado, Meu nosso Deus célebre do céu. convidado? Pô, um dia eu vou contar, eu tenho tanta história para contar por sua causa, a causa do Titã na minha vida, que você não tem noção. Ué, a hora que ele vier para São Paulo, que ele confirmar ainda, nós vai lá bater um papo com ele lá no show, ué, por que não? A gente já faz isso mesmo? Fechou. Sérgio, cara, é um prazer imenso ter falado com você, ter conhecido um pouco mais sobre quem é o Sérgio Brito aí por trás do mainstream, né? Que, cara, eu só ouvia falar de Sérgio Brito através da mídia, né, cara? E agora conhecer você foi sensacional, assim, saber ali como você começou e o processo que você passou. E só tenho a agradecer a você e a toda a história de sucesso aí que você... E o que a gente fala, a UZTV, ela dá um spoiler do convidado. A gente quer que quem quiser saber mais sobre o Sérgio, sobre o Titãs, cara, pesquisa, entra no Google, aqui não só falta um spoiler bem conteúdo. básico. A página da Wikipédia do Sérgio Brito tem 4 páginas.
É mesmo. É muita coisa no Nossa. Wikipedia. Você já se viu na Wikipédia? Não. Depois olha lá. Você tá lá Dá na uma conferida Wikipédia, no Wikipédia falando de você. O legal é que vou dá dar. pra você corrigir também. Dá uma corrigida, né? Sérgio, cara, obrigado. Vamos partir para os finalmente. Foi um prazer imenso. Espero que vocês aí de casa tenham gostado desse bate-papo também. E futuramente vamos estar trazendo aí novos bate-papos para vocês. Não perde não, Switch TV. É nóis ou não é nóis, Sérgio? Valeu. Isso aí, valeu, galera. Obrigado. Valeu. Obrigado.